Olá, meu amigo missionário, como é que você vai? Você está ouvindo um corte de um episódio muito bom, que o link tá na descrição. Confere lá e veja na íntegra. Bom, meu primeiro prático então foi para um país que se chamava Trinidad e Tobago e lá eles falam inglês. Para mim essa foi a maior dificuldade no começo, na época eu não sabia nada de inglês, não entendia nada. E naquela época também eu era novo nesse contexto de missão, então para mim era tudo uma novidade. Eu também era mais novo, né? Naquela época eu tinha 20 anos, agora eu tenho 29, quase 10 anos a mais. E ir para Bolívia agora com o Dunamis, foi diferente também por causa do contexto do Dunamis, né? O sobrenatural aqui do Dunamis e essa questão de trazer o avivamento que gera uma transformação, uma reforma na sociedade, isso daí me impactou bastante. É por isso que eu procurei fazer a escola missionária. Então, eu falo que essa é a principal diferença que eu senti. E também o idioma, né? Ali era um outro idioma, espanhol, que eu também não conhecia muito. Cheguei com 3 músicas na manga, vou tocar essas 3 músicas aqui o prático todo, mas eu vejo que Deus, ele tem uma graça sobre nós mesmo, assim, ele derrama essa graça. Não é sobre o quanto você sabe, isso é muito importante. Se você se capacitar, aprender um idioma, conhecer mais sobre a palavra, isso é muito importante. Mas se você tem um coração, Deus ele vê e reconhece isso, estende a graça dele sobre você. Então, desde que eu cheguei na Bolívia, eu já tive uma experiência missionária, então eu falei, cara, eu não posso perder tempo. 2 meses vai passar muito rápido. Eu não tenho que ter vergonha, não posso ter timidez. Eu sei que cada momento aqui com a minha equipe vai ficar registrado na minha mente, então eu tenho que guardar isso na minha memória. Porque 2 meses, mano, parece muito quando você tá aqui num cotidiano trabalhando, estudando, mas num tempo de prática, onde você tá a todo momento fazendo uma atividade, passa muito rápido. Então, quando eu cheguei na Bolívia, eu desliguei o português e sempre que eu encontrava com os bolivianos lá, eu não falava português para eles tentar me entender. Eu ia falando o famoso portunhol, né? Eu tentava me desenrolar ali as palavras que eu sabia. Já tinha assistido muita série. E aí eu falei, é isso que eu sei, vamos para cima. Tentei conversar em espanhol, aí fui aprendendo e o legal é que a gente ficou no início da missão numa base missionária, então foi num contexto fechado ali, então aquelas mesmas 10 pessoas todos os dias nos primeiros 10 dias de missões foi muito importante pra gente aprender a cultura local, aprender o idioma, conhecer o comportamento das pessoas dentro daquela cultura, como elas enxergam Deus naquela cultura, como a igreja é representada naquele país, sabe? Então foram 10 dias assim de adaptação que mudou totalmente o nosso prático, sabe? Ele realmente quebrou todas as expectativas que a gente tinha. Porque se a gente tinha alguma expectativa naquele lugar, mano, aquele lugar, a base da ICF, né, onde a gente ficou, ela elevou nossas expectativas. No sentido de tipo, mano, o que você espera na Bolívia? É os caras com chulo, que é a toquinha lá boliviana, puxando uma lhama, sabe? E a gente chegou, não era assim. E realmente, a maioria dos países que você vai visitar, a gente tem uma expectativa e na hora que chega não é. Então, a gente chegou lá e viu um povo que necessitava saber mais de Deus, sabe? E, mano, como eu já tive essa experiência missionária, como eu falei, fui intencional. Os louvores, mano, vamos aprender mais louvor. Eu sabia 3, já perguntei pro rapaz lá, qual que é o louvor que você mais canta aqui? Passou uma listinha. Fui aprendendo aqueles louvores, pra gente sempre ter mais coisas, sabe? Intencional também naquilo que eu tava aprendendo. Então tudo que eu aprendi nos primeiros meses de teórico da escola, eu cheguei e já fui tentando colocar em prática. E foi muito interessante que as pessoas, elas vinham me procurar com os assuntos que Deus estava trabalhando em mim. Então eu sou uma pessoa muito de família, de discipulado, de pastoreio. Então, as pessoas que Deus colocava na minha vida eram pessoas que queriam saber mais sobre esses assuntos. Então, para mim foi muito bom, sabe? A gente teve a oportunidade de conhecer moradores de rua, fazer trabalho com moradores de rua, com dependentes químicos, tanto homens quanto mulheres. A gente fez também asilo, escola de um lar de abrigo para pessoas com necessidades especiais, igreja, muita igreja, ministrando para adolescentes, jovens, cultos, ministrando louvor, discipulando pessoas, aniversário, mano, o pessoal gostava de uma coisa simples no contexto missionário. Eles gostavam muito do parabéns para você
no estilo brasileiro. Então sempre que tinha um aniversário, cadê os missionários? Chama eles lá pra cantar o parabéns pra gente. Então a gente cantava parabéns e era uma festa. Não pelo aniversário, mas o jeito que a gente cantava, o jeito que a gente se expressava, sabe? Então isso me fez entender o quanto que as pessoas também amam o Brasil, aquilo que a gente carrega, sabe? E muitas vezes a gente no Brasil acha que é uma nação de um jeito, e quando você chega lá fora, mano, todo mundo ama o Brasil. E isso é uma porta para você pregar o evangelho. Quando a gente ia fazer evangelismo de rua, por exemplo, você chegava, oi, eu sou do Brasil. Já era uma porta para você gerar uma conexão. E aí a gente ficava atento para quando o Espírito Santo nos tocasse em algum assunto, a gente vinha e já falava sobre algo que o Espírito Santo tocou. Uma palavra de conhecimento, ou então uma própria conversa ali mesmo. Um testemunho que me impactou bastante foi que quando o avião pousou, eu senti muito no meu coração que eu ia encontrar uma mulher de jaqueta laranja. Andei a primeira semana e não encontrei essa mulher de jaqueta laranja. E na segunda semana, num evangelismo que a gente fez numa praça, eu avistei de longe uma mulher de jaqueta laranja. Falei, mano, eu tenho que ir até ela. E na hora que eu cheguei até ela, falei, você tá sentindo isso? Que o Espírito Santo tinha falado no meu coração, que ela ia estar muito angustiada e tal. E ela falou, eu estou. Eu tava aqui conversando com a minha filha justamente sobre isso. A gente tá passando por umas situações e tal. Eu falei, eu tenho uma mensagem pra senhora. E aí eu falei, ela disse que fazia muito sentido aquilo que eu comuniquei pra ela. Eu abracei, eu orei por ela. E ela foi encontrada por Jesus naquele lugar, sabe? Então, quando a gente vai fazer missão, a gente tem que estar muito sensível, porque não foi um pensamento só, foi Deus falando comigo quando eu desci do avião. Falou, você vai encontrar uma pessoa assim, assim. A Bolívia trouxe muito disso pra mim. Por mais que eu cresci na igreja, já tinha feito uma ITED, essa experiência sobrenatural de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, a transmitir aquilo que ele tá passando, e principalmente sem vergonha. Eu não falo o idioma, eu não sei se as pessoas vão me entender, mas elas vão entender o que o Espírito Santo quer falar. Então, não é só através da fala, mas é um abraço, é uma conversa olhando no olho, é você comer tudo que a pessoa colocou pra você no prato, sabe? É você aceitar um presente, é você ter tempo de conversa. Eu sou brasileiro, mas eu não sei sambar muito bem e não sei jogar bola. Mas, mano, os caras, eles pegaram uma cortadora de grama na base, limparam todo o gramado com cal, fizeram um campo e chamaram a gente pra jogar. Mano, brasileiro tem que andar com uma camiseta do Brasil. Fui lá, saquei minha camiseta, Joe, camisa 7, fui jogar bola com eles, velho. Joguei lá, tava frio pra arrebentar, mas jogamos bola. No final, deixei minhas camisetas do Brasil com eles lá. E foi, assim, muito especial. Então, não é sobre o que eu gosto de fazer, é sobre o que Deus quer entregar para aquelas pessoas, sabe? E a Bolívia foi muito disso. Pessoas carentes em ouvir a voz de Deus, em receber um abraço, tempo de conversa. E durante os 2 meses que a gente ficou lá foi muito isso. Foi 2 meses muito pastoral. Eu amo isso. Tem esse chamado na minha vida. Então pra mim foi um período de prática muito especial. E esse foi o corte desse sensacional episódio. Se você quiser saber mais, dá uma olhadinha na descrição, que lá tem um link para o episódio completo. Até mais!